toda segunda-feira a gente reserva um espaço aqui no TJ Goiás para a gente falar do INSS. É aquele momento que a gente discute aposentadoria. Será que está na hora de você se aposentar? A gente fala do antigo LOAS, que é o BPC, a gente fala de auxílio-doença, de perícias médicas, com quem entende do assunto. A professora e advogada previdenciarista, doutora Marli Marçal, que está aqui com a gente. Doutora Marli, está tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, José. É um prazer estar aqui de novo com você. Prazer é nosso em recebê-la. Nossa audiência, né? É, uma audiência sempre... Aliás, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o INSS, né? Muitas dúvidas. Parece que as pessoas, quando pensa que aprendeu um pouquinho, Jordé, já vem novas coisas, novidades, e isso não é muito disponibilizado para a população, já percebeu? E a gente traz, inclusive, toda vez que a senhora chega aqui, antes da gente começar a fazer aquelas perguntas de aposentadoria, ela sempre tem novidades. O que tem de novidade hoje? Temos duas novidades e não são tão boas assim para quem está nos vendo agora, Jordé. Uma das novidades é que o INSS soltou uma nota que houve de fato um vazamento de dados no dia 25 de junho, um vazamento de dados muito grande da Dataprev e foram afetados os pedidos de benefício previdenciário que estão em andamento. Então, se a pessoa fez um pedido de benefício previdenciário, qualquer um deles, houve vazamento no sistema do INSS e alguns processos foram afetados. Então, não tem como a gente saber qual processo foi afetado, não tem como a gente saber o que vai determinar isso, é uma notificação que o INSS vai fazer para a pessoa para que ela junte novamente algum outro documento. A senhora está dizendo, então, que eles invadiram, retiraram parte dos processos? Retiraram documentos do sistema. Documentos do sistema. Então, assim, por exemplo, o processo todo hoje é virtual. Então, eles tiraram alguns documentos de alguns processos. Não se sabe ao certo qual que era a finalidade, né, dessa quadrilha que invadiu o sistema. Então, mas o que a pessoa tem que ficar? Não precisa se alarmar, não vai ter processo indeferido por conta disso. O INSS já falou que vai intimar as pessoas para poder juntar novamente os documentos. Então, a pessoa não precisa ficar ali muito preocupada com relação a isso, não. Agora, tem que ficar atenta com o quê? Golpe. Porque se se os golpistas tiverem acesso aos seus documentos, ao número da sua RG, número do seu CPF, número da sua Senhengov, então isso a pessoa tem que ficar atenta. Então, ligação de empréstimo, ligação de que tem dinheiro liberado, a pessoa tem que ficar muito mais atenta com o golpe a partir de agora. Pois é, mas aí entra um problema, né, doutora Marli? Porque o INSS vai ter que entrar em contato com essas pessoas que tiveram os processos invadidos. Isso. Qual é a forma que o INSS vai falar com essa pessoa? O INSS ele vai fazer a forma que a pessoa colocou naquele processo administrativo. Quando você entra com o processo, o INSS você coloca ali ou um número de telefone, ou um e-mail, um endereço de e-mail, para que a pessoa entre em contato. Se não tiver colocado nenhum desses dados, vai para o endereço dessa pessoa uma notificação por escrito para que ela possa juntar novamente aquele documento no processo. Então, assim, não tem que receber nada, não tem que pagar nada, é só um documento. É só um documento, não tem que pagar nada, dar Senhengov para ninguém, nada disso. Somente juntar o documento que o INSS solicitou ali por escrito. Às vezes vai falar para você comparecer em alguma agência com aquele documento original. É somente isso, não tem dinheiro envolvido. Para que a pessoa manda mensagem no WhatsApp. Não clica em link nenhum. Mensagem no WhatsApp para você clicar aqui. Não clica. Você vai até a agência do INSS, que aí você resolve o seu problema. Então, liga no 135. 135 está disponível. Liga e fala, olha, eu recebi essa mensagem. O INSS realmente mandou essa mensagem? Antes de clicar, antes de fazer qualquer coisa, liga no 135. Só para a gente clarear. Isso é para processo administrativo. Processo administrativo. Quem está na justiça, por exemplo, não teve problema, não. Entrou na justiça com advogado, tem problema nenhum problema nenhum, não. É somente no INSS processo administrativo. Quem entrou pelo 135, se você tiver entrado pelo processo administrativo com o advogado, pode ficar tranquilo que o advogado será notificado. Tá. Doutor, em relação ao BPC, hoje está o maior burburinho no país inteiro, né, com relação ao BPC. O que está acontecendo? Para poder ajustar a nova política do governo, o governo decidiu fazer um pente fino nos benefícios por incapacidade, incluindo o BPC, Jordevá. Então, se a pessoa teve ali, se o CAD único dela não está tão verdadeiro, né? Se vai ter cruzamento de dados, às vezes colocou que é separado de fato, mas na realidade existe um casamento ali de direito, existe uma certidão de casamento, a pessoa às vezes declara que é separada, mas na realidade não é separada. Então, o INSS vai promover esse cruzamento de dados para saber se
se o CAD único informado ali está tudo certinho, se tem renda que não foi computada, por exemplo, no CAD único está colocando que a pessoa tem marido, mulher e filho, né, por exemplo, e aí o filho mora naquela residência e a renda daquele filho não foi computada, vai ser olhado isso agora para poder fazer esse pente fino. A pessoa pode, por exemplo, nos CRAS e fazer a atualização dos dados, porque às vezes mudou alguma coisa, Pode. Né? Inclusive, ele deve procurar o CRAS à medida que tiver qualquer alteração na família. Quando eu fiz o CAD único, sou solteira, aí depois eu contraí um casamento, eu tenho que mudar o CAD único? Tem. Principalmente se meu marido for aposentado, se meu marido tiver algum rendimento. Aí eu tenho um filho que é menor de idade, não trabalha. Mas ele conseguiu um emprego de carteira assinada, menor aprendiz, esses empregos aí de menor aprendiz, isso não precisa computar. Mas se for um emprego de carteira assinada, tem que ir lá no CRAS e informar isso, Jordevar, sabendo que isso pode ser um motivo para poder perder o BPC. Mas o governo vai suspender já de imediato ou ele vai consultar essas pessoas? Não, ele vai chamar a pessoa, tudo isso tem que ter um contraditório, a pessoa vai poder apresentar a sua própria defesa. Vai notificar e falar, olha, encontramos inconsistências no seu cadastro, vem aqui, e aí, por exemplo, se a pessoa tiver há mais de 2 anos sem fazer o CAD único, o CAD único ele tem que ser atualizado há pelo menos 2 anos. O BPC, gente, ele fala, é um benefício dado pelo governo, o governo dá e tira esse benefício quando é conveniente para ele. Então, a pessoa precisa estar enquadrada nos requisitos. Porque às vezes a pessoa recebe o BPC, né, que é aquela... Não é uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria. Quando a pessoa tem muita dificuldade, não consegue sobreviver, a partir dos 65, ela recebe. Isso. Mas se ela tiver problema de saúde, recebe antes, Recebe. Né? O deficiente, ele não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Então, criança, inclusive, recebe o BPC. Então, se aquela criança, por exemplo, ela depende do cuidado de um adulto que parou de trabalhar para poder cuidar dela, essa criança tem direito de receber o BPC. Agora, só que aí tem que olhar a renda da família toda. Muita gente, infelizmente, ele faz ali uma fraude, fala que não é casado e na realidade é casado, fala que os filhos não moram na casa, e aí quando o INSS vai atrás, vê que esses filhos realmente moram na casa e todos esses filhos contribuem. Lembrando, gente, que a renda que tem que ser computada é de quem vive debaixo do mesmo teto, não é? Eu tenho um filho que mora lá no Tocantins, preciso colocar a renda dele? Não. Somente se for morar debaixo do mesmo teto. E aí, qual que é a renda por pessoa? 25% do salário mínimo, levando em consideração que a jurisprudência, isso na via judicial, tem acatado até 50% do salário mínimo para cada um da família. Mas tem que ter gastos, tem que ter fralda, alimentação diferenciada, e isso muitas vezes acontece. Tanto com a criança, com quem está deficiente em casa, quem está deficiente, por exemplo, às vezes não consegue ir ao banheiro, precisa usar fralda, precisa de uma alimentação diferenciada, sondas. Então, tudo isso pode ser computado para poder abaixar um pouco a renda. Para a gente fazer uma conta aqui, o salário mínimo R$ 1.400, dividido por 4, está aí R$ 350 por pessoa. Não pode ganhar mais do que isso para solicitar o BPC, não. Que é o antigo LOAS, né? É o LOAS. Todo mundo conhece por LOAS, Todo mundo conhece por LOAS. Já ficou, quando você fala BPC, a pessoa até assusta. O que é BPC? BPC é o antigo LOAS, ele continua valendo e atendido muita gente, tem tirado muita gente da miséria. A Rita, ela inclusive coloca no telefone que Rita cadeirante, né? Ela fala, tem uma doença rara, progressiva, gostaria de ver a possibilidade de uma reportagem para a gente falar sobre essa doença. E nesse caso, esse tipo de pessoa, a vida diária com uma pessoa com deficiência, ela tem direito ao BPC aqui? Ela tem direito a um BPC, e que se ela quer falar sobre esse assunto, de fato quer falar sobre os direitos que as pessoas com deficiência, os cadeirantes têm. Quando a gente fala pessoa com deficiência e a pessoa doente para receber o BPC, se a pessoa não contribuir com o INSS, se ela contribuir, ok, ela vai receber a aposentadoria normal. Agora, se ela não contribuir com o INSS, ela vai receber um BPC LOAS, ela vai receber esse benefício, vai olhar só a renda do grupo familiar dela para ela poder receber esse benefício. Além de outros benefícios que ela também tem direitos, né? Já deve a isenção de imposto de renda e mais um monte de coisa. Professor, tem uma pergunta aqui, a pessoa fala assim, olha, eu recebo um salário por morte, alguém morreu e está com câncer, né? Ela tem como melhorar o meu salário dependendo das pessoas que ajudam, é diabético, hipertenso... Tem como isso ou não pode mexer? O benefício dela é uma pensão por morte, né? Pelo que eu entendi. A extensão de 25% que ela está querendo falar é uma extensão que é dada para quem é aposentado por invalidez de receber 25% a mais do que ganha para ter direito a uma pessoa para cuidar dela. Então, o fato dela estar com câncer é uma fatalidade, mas não dá direito a ela para receber no benefício de pensão por morte. Se o benefício fosse dela, uma aposentadoria por invalidez dela, ela teria direito de receber. Agora, mesmo ela recebendo a pensão, ela
pode reivindicar uma aposentadoria. Pode, se ela tiver... Não pode LOAS. Não pode LOAS, mas se ela tiver se ela pagar o INSS, ela pode receber a aposentadoria e pode receber os 25% a mais. Uma mulher que tem 54 anos de idade, 31 anos de contribuição, já pode se aposentar? Ela pode se aposentar porque ela vai entrar na regra de transição lá de 2019, Jordevar. Agora, o que ela tem que ver? Que ela está nova ainda e ela tem que fazer as contas. Se for benefício de um salário mínimo, se for contribuição de um salário mínimo, você vai receber um salário mínimo, não faz diferença para você. Agora, se for contribuição maior do que um salário mínimo, vai dar sim para ela poder aposentar. Agora, hoje, por exemplo, é 62 anos para mulher. 62 anos para mulher. Então, tem que ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade para mulher. E 15 anos de contribuição e 65 anos de idade para homem. No caso dela, ela vai pegar a regra anterior à emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, ela vai encaixar, ela vai entrar aí na regra de transição, ela entra na regra de pontos e na de pontos ela não vai entrar, mas ela entra na regra de 100%. Doutora, quem tem surdez pode se aposentar? Pode, a deficiência auditiva. Se a surdez for de um ouvido só ou se for dos dois ouvidos, tanto faz, pode se aposentar sim. Se a pessoa, por exemplo, perdeu a visão de um olho, também é critério para isso? É critério para isso. Inclusive, a deficiência monocular, ou seja, a falta de visão de um olho só, já é agora presumidamente deficiente. Não precisa nem de ter exame, de ter perícia, nada disso. A visão monocular hoje já é caracterizada como deficiência. Autismo, doutor, eu queria saber, porque as pessoas sempre têm essa dúvida. Quem tem autismo pode receber algum benefício? Pode sim receber um benefício, JV. Inclusive, está sendo um diagnóstico muito comum hoje, né? Principalmente em crianças. Pode sim receber o benefício. A criança autista, muitas vezes, ela depende de vários cuidados, de fonoaudiólogos, de psicólogos, de nutricionistas, de muitos cuidados. E a criança autista, muitas vezes, ela faz com que o pai ou a mãe ou algum cuidador precise parar de trabalhar para poder cuidar dela. Então, sim, tem direito de receber o BPC a criança autista ou também se for uma adulta Aí não autista. Tem idade. Não tem idade, pode receber qualquer idade. Tá certo. Eu queria agradecer a participação da professora Marli Marçal, que mais uma vez com a gente, toda segunda-feira, ela está aqui conversando com a gente. Você pode mandar sua pergunta, que é o 99472-1022. Professora, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço a você, a TV PUC e também a nossa audiência.